E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Salatiel Formiga mais uma vez aqui com a questão para a gente desvendar o mistério dela e tentar resolver e vocês aprenderem junto com a gente, tá certo? Então a questão que a gente tem aqui também é do IBGE, igual a última questão que a gente passou. O cargo é para recenseador e essa questão foi aplicada no ano de 2009, certo pessoal? Então vamos fazer a leitura da questão para a gente entender bem direitinho o que é que ela está nos exigindo. Certa loja ofereceu de 1 a 10 de fevereiro 20% de desconto, 20, em todas as mercadorias, em relação ao preço cobrado em janeiro. Ou seja, de 1 a 10, quem comprasse de 1 a 10 de fevereiro teria 20% de desconto em relação ao preço dessa mercadoria em janeiro. Pensando em vender mais ainda, o dono da loja resolveu aumentar o desconto. Ou seja, e quem comprasse de 11 a 20 de fevereiro, o desconto seria de 30% em relação ao preço de janeiro. Eu sei que são muitas informações, né? Mas assim, quem comprasse de 1 a 10 de 1 a 10 de fevereiro teria 20% de desconto em relação ao preço de janeiro, e quem comprasse de 11 a 20 teria 30% de desconto. Uma pessoa pagou no dia 9 de fevereiro R$ 72 por essa mercadoria. Quanto ela pagaria se essa mesma mercadoria fosse comprada no dia 12 de fevereiro? Então a gente tem muitas informações aí. Então o que, é que a gente pode fazer primeiro? A gente vai retirar os dados dessas questões. Então se a gente vai retirar os dados, qual é a primeira informação que tenho, né? É que quem comprasse de 1 a 10 de fevereiro teria um desconto de 20%. Quem comprasse de 11 a 20 de fevereiro teria um desconto de 30%. E no caso, essa compra foi realizada no dia 9 de fevereiro. E o valor pago foi de R$ 72, que já veio na questão esses dados aí. E a pergunta final é, quanto seria pago, quanto que pagaria por essa mercadoria se essa compra fosse feita no dia 12 de fevereiro? Então você tem que prestar atenção aqui, ó. Se esses R$ 72 for o que a pessoa pagou na compra feita dia 9 de fevereiro, e observe, dia 9 de fevereiro está entre aqui, ó, entre 1 e 10. Ó. Ou seja, esse 72% já veio com desconto de quanto? Ó? Já veio com desconto de 20%. Então esse valor aqui já é um valor descontado 20% do valor original da mercadoria. Tinha um valor original, depois que foi comprado no dia 9, com os 20%, ficou custando apenas R$ 72. Certo? Então a gente tem que lembrar que esses R$ 72 não é o preço original da compra. Já é o preço, né, com os 20% de desconto, por ter comprado no dia 9 de fevereiro. Então a gente pode fazer uma regra de 3 simples aí, pessoal. Que seria nesse caso aqui, ó, esses R$ 72 corresponde a 80% do preço. Professor, por que é 80%? Não foi descontado 20%? Se um preço original é 100%, se for descontado 20%, claro que vai corresponder apenas a 80%. E os 100%, que é o preço original, ninguém sabe quanto é. Então a gente faz essa regrinha de 3 aqui. Ó. Os R$ 72 corresponde a 80%. E o valor original, claro, vai corresponder a 100%. Só que a gente não sabe quem é o valor original. Por gente, a gente chama ele de X. Agora a gente faz um meio pelos extremos aqui, ó. Então o X da Xuxa, que a gente chama, né? Multiplica o 72 por 100 e o X por 80. Vai ficar desse jeito aqui, ó. X vai ser igual a 72 vezes 100, que é essa multiplicação aqui, ó. Dividido por 80, que seria a multiplicação do X pelo 80. Quando eu multiplico 72 vezes 100, vai dar 7.200. E eu vou novamente repetir o 80 aqui embaixo. Dividir 7.800 por 80 é simples, né? Você pode eliminar esse zero com esse zero, pegar o 72 e dividir por 8, que vai dar 9. E esse zero que não foi usado ainda, você acrescenta junto com 9, fica 90. Então o valor, o preço original, o preço antes de qualquer desconto aí, é R$ 90 dessa mercadoria. Ela custava R$ 90, certo? Então, o que eu tenho que fazer agora para descobrir um valor, quanto que eu pagaria para ser em 12 de fevereiro? Primeiro, eu tenho que descobrir quantos por cento eu teria direito se eu fizesse essa compra em 12 de fevereiro. E a questão vem dizendo aqui, se eu comprasse de 11 a 20, eu teria 30% de desconto. Então, eu vou pegar esse preço original aqui, ó, R$ 90, e fazer 30% dele, para descobrir quanto que eu vou ter direito de desconto. Aí, novamente, a gente fazer outra regrinha de 3. Ó. Nos R$ 90 que eu descobri agora é o preço original, é 100% do preço do produto, e eu não sei quanto que vai ser os 30% de desconto. Novamente, fazer outra regrinha de 3. Ó. Multiplica 90 por 30 e x por 100. No caso aqui, ficaria dessa forma aqui. Ó. X vai ser igual a 90 vezes 30, está aqui em cima, e o 100 eu coloquei aqui embaixo para dividir. 90 vezes 30, você não souber, você pode fazer assim, 9 vezes 3, ó, dá 27 e acrescenta 2 zeros, fica 2.700, dividido por 100, que é o que a gente tem aí. Ó. Dividir por 100, pessoal, é bem simples. Ó. Observe que em cima tem 2 zeros.
Embaixo também 2 zeros. Eu posso eliminar eles dois aqui, fazer uma divisão deles dois. Sobrou 27 na parte de cima e 1 na parte de baixo. 27 dividido para 1 vai dar exatamente 27. Então, esses 27 é o valor do desconto que eu tive direito, de 30%. Caso, né, fosse comprar no dia 12 de fevereiro. Então, se eu vou ter direito a 30%, que são exatamente os R$27, qual vai ser a mercadoria? Qual vai ser o valor da mercadoria no dia 12 de fevereiro? Vai ser os R$90, que é o preço original, menos os 27, que é o que eu tenho de direito. No caso, vai sobrar apenas R$63. Então, esse aqui é o valor da mercadoria se eu fosse comprar no dia 12 de fevereiro, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Curta o nosso canal, se inscrevam, compartilhe. A gente está tentando melhorar a didática para vocês, assim, trazendo uma coisa mais rápida, mais prática. Qualquer coisa, você pode voltar esse vídeo, pode comentar. Se não entendeu, pergunta novamente. A gente está aqui à disposição para atender vocês e ajudar vocês no que for impossível. Tá certo? Agradeço mais a participação de vocês. Um cheiro no coração de cada um e até o próximo vídeo. Se inscrevam, pessoal. Compartilhe. Já estamos quase chegando aos 500 inscritos. Um abraço. Se cuidem.